Olá, queridos alunos, professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula para vocês. E a gente volta nesse segundo semestre, né, com o coração cheio de esperança que logo, logo a nossa vida volte à normalidade. E esta videoaula exclusivamente ela vai direcionada para que a gente possa recapitular, né, rever alguns conteúdos que foram dados, trabalhados no primeiro semestre, mas que mesmo assim ocasionaram dúvidas. A gente lembra que para vocês, né, terceiro ano é decisivo, muitas avaliações aguardam por vocês, né, e a palavra desistir, desanimar não faz parte do nosso vocabulário, do nosso dicionário. A palavra de ordem é determinação, é foco, é fazer da fraqueza força realmente, é buscar, né, esta motivação para que a gente possa alçar grandes voos. A Escola Júlia Alenquer Fantinelli, junto com toda a equipe de professores, deseja isso para vocês. Nós sonhamos isso para vocês porque acreditem, é um sonho impossível, tá certo? Então, como primeiro conteúdo de gramática, a gente vem aí com concordância nominal, que é a relação que se estabelece entre as classes de palavras. E as classes de palavras, terceiros anos, a gente vai entender que são os nomes. Os nomes é que se relacionam, por isso que é concordância nominal. É o que faz com que os substantivos eles concordem com os pronomes, os numerais, os adjetivos, entre outros, tá certo? Aí a gente vem com esse exemplo, né? Estas três obras maravilhosas estavam esquecidas na biblioteca. Neste caso, pronome, o numeral e o adjetivo, eles concordam com o substantivo obras. Estas e não estes, né? Obras, pronome que está no plural, já que a oração se refere que são três e não apenas uma obra maravilhosa. E por que maravilhosas e não maravilhoso? Porque o substantivo está no plural e é feminino, ou seja, tudo muito bem combinado, tudo muito bem concordando. Aí a gente traz as regras para vocês, né, que elas são importantes para que vocês se atentem. A primeira, que é do adjetivo e um substantivo, o adjetivo ele deve concordar em gênero e número com o substantivo. Né? Que pintura bonita! Né? Professor, e quando há mais de um substantivo, o adjetivo ele deve concordar com aquele que está mais próximo, né? Isso é uma regra geral. Que bonita pintura e poema. Mas se os substantivos forem nomes próprios, terceiros anos, o adjetivo ele deve ficar no plural, tá certo? Aí você tem que reconhecer, né? Quem é o substantivo e quem é o adjetivo. Debaixo dos caracóis, os seus cabelos, né? Uma composição, né, dos grandes Roberto Carlos e Erasmus Carlos, em homenagem a Caetano Veloso. Então, quando um substantivo, que não é o caso lá, né? Quando o substantivo é caracterizado por mais de um adjetivo, a concordância pode ser feita da seguinte forma: colocando o artigo antes do último adjetivo. Exemplo: adoro a comida italiana e a chinesa. Ou colocando o substantivo e o artigo com antecedente no plural. Adoro as comidas italiana e chinesa. Nos casos em que há números ordinais antes do substantivo, o substantivo pode ser usado tanto no singular como no plural. A segunda e a terceira casa, a segunda e a terceira casas. Nos casos em que há um número ordinais, né, ordinal depois do substantivo, o substantivo deve ser usado no plural. As casas, segunda e terceira. Aí tem as expressões. A palavra anexo deve concordar em gênero e número com o substantivo, segue anexo o recibo, segue anexo a fatura. Né? A expressão em anexo não varia, segue em anexo a fatura, ela vai permanecer. Quando tem a função de adjetivo, terceiro ano, a palavra bastante, ela deve concordar em gênero, né, singular, em gênero feminino, masculino, número singular, plural, com o substantivo. Recebemos bastantes telefonemas. Quando tem a função de advérbio, a palavra bastante ela não vai variar, tá certo? Eles cantam bastante bem. Meio. Quando tem a função de adjetivo, a palavra meio deve concordar em gênero e número com substantivo. Atrasado, tomou meio copo de leite e saiu correndo. Atrasado, tomou meia xícara de leite e saiu correndo. Quando tem a função de advérbio, a palavra meio não varia. Ele é meio maluco, ela é meio maluca. Aí você vê aí a diferença, tá certo? Então, é assim que a gente inicia, né, trazendo para vocês esse conteúdo, acho que tá certo. Espero que vocês, né, tenham gostado. É assim que a gente inicia e deseja. A nossa avaliação, nossa atividade, né, que vai ser postada na próxima semana, ela vai ter essa perspectiva, a gente vai trabalhar esse conteúdo aí, tá certo? Então, coragem, né, é o que a vida exige, tá certo? Bons estudos para vocês.